Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, voltei aqui para gravar os meus vídeos que gosto muito, né, gente? Bom, gente, geralmente eu mando shots, que são curtos, né, de 2 e pouco, 3 minutos, e depois eu coloco o vídeo na íntegra no meu canal, tá bom, gente? Então, quem quiser acessar, vai pro canal que assiste ele todinho lá, tá certo? Bom, gente, vamos lá, trazer para reflexão o poder da manipulação. O poder de você lidar com pessoas que são automaticamente manipuladoras. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque pessoas manipuladoras e muitas das vezes autodestrutivas, elas vão fazer você parecer o louco ou a louca na história. Sabe aquela pessoa que tem aquela facilidade de jogar pessoas contra você, criar situações contra você? Por quê? Porque o doido, gente, já notou que o doido e a doida é sempre quem explode? Você já notou? Né? Porque as pessoas, elas fazem o quê? A manipulação destrutiva, ela faz o quê? Ela pega a pessoa que é manipuladora, seja o homem, seja a mulher, isso num ambiente profissional, isso numa amizade, numa família e também na vida sentimental. A pessoa manipuladora, o que ela faz? Qual que é a intenção? A pessoa que manipula, ela faz o louco ou a louca na história, para que pareça você ser a pessoa que não tem razão. Sabe aquela pessoa que manipula, trazendo culpa para você? Pois é isso. Tem pessoas que elas têm essa facilidade, sabe? São pessoas ardilosas, pessoas mal intencionadas, sabe? Que não assumem a responsabilidade dos seus atos, dos seus comportamentos e quer transferir para outra pessoa, como se a outra pessoa fosse o problema. Eu já vivi isso muito na minha vida, sabe? Em algumas áreas da minha vida, ou quem sabe até em todas. Eu já vivi muito isso na minha vida. E aí, o que a pessoa... Porque a pessoa manipuladora, ela difama você. Você sabia, gente, disso? Pois bem, a pessoa que manipula, a pessoa que é mal intencionada, que quer te queimar de alguma forma, é aquela pessoa que ela vai jogar os outros contra você, ela vai falar mal de você pelas costas, ela vai te expor muitas das vezes, e é isso que nós temos que ter cuidado. Eu já passei por muitas situações a respeito disso e eu não sabia entender, sabe? Que era coisas vinculadas a isso, gente. E a pessoa, quando ela não gosta de você, gente, seja quem for, seja na família, seja no ambiente de trabalho, na vida sentimental, na amizade, a pessoa pega qualquer coisinha sua e transforma naquele coisão. Sabe, uma coisa que é mínima, a pessoa transforma em gigantesca. E quando não tem o que transformar, ela arruma. Pessoas manipuladoras são aquelas pessoas invejosas, muitas das vezes, aquelas pessoas competitivas em extrema rivalidade, que, gente, não tem coisa pior do que você lidar com pessoas assim, em qualquer esfera, em qualquer área da vida. Sabe, você tem pessoas no seu convívio que tudo tá rivalizando, competindo com você, se comparando, pessoa que não torce pelo teu crescimento, até na vida sentimental, gente. A gente tem que arrumar uma pessoa, seja o homem, seja a mulher, seja quem for. Não é aquela pessoa que fica competindo com você. As coisas, elas são naturais. Deus, ele levanta cada pessoa no seu tempo. Mas você lidar com pessoas que não querem ver o teu crescimento, que não torcem com você, que não vibra com você, seja mulher, seja homem, gente, isso não é legal, isso não é bom, sabe? E isso não dá certo. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que ver você crescer. Por quê? Porque ela também vai crescer junto. Pelo menos é a lógica. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo onde a manipulação tem sido muito grande, sabe? As pessoas comparam a manipulação, biblicamente, Jezabel, espírito de manipulação. Porque Jezabel, ela manipulava Acabe, né? Ela tinha essa facilidade de manipular aquele homem. Só que às vezes tem homem também neurótico que confunde o jeito da mulher, como se a mulher fosse aquela pessoa que quer mandar. Não, gente, a mulher, ela tem que ter posicionamento. Mulher tem que ser posicionada. Mulher não tem que ser boba e capacho de homem. Uma coisa é a mulher ser submissa. Ser submissa não quer dizer ser desrespeitada. Ser submissa não quer dizer que não haja
uma troca, uma comunicação, e a mulher ser rebaixada e ser tratada como se a mulher não tivesse valor e o cara fosse, nossa, o the best. Não é isso, gente. Ser submissa é aquela mulher que caminha junto com o homem e entende que ele é o provedor da casa, que ele é o cabeça, como a Bíblia nos orienta e nos ensina. É uma coisa, mas a mulher ser vista como se a mulher fosse um tapete e o homem passar por cima, não. Isso eu não admito de ninguém. Eu não admitiria nunca. Não aceitaria isso na minha vida. E nenhuma de nós temos que aceitar. Então, gente, a pessoa quando ela manipula, aí trazendo também para outras áreas, ela é aquela pessoa, muitas das vezes, rivalista, competitiva. Sabe aquela pessoa chata? Que tudo ela tem que ter a última palavra, que senão acaba o mundo. Então é isso, se trata disso. Gente chata, ou gente que te põe pra baixo. Sabe aquela pessoa sem noção, que no meio da manipulação vem com outros sentimentos vinculados e fica querendo te diminuir? Sabe aquelas brincadeiras idiotas, que muitas das vezes você não gosta, você demonstra que não gosta, a pessoa não tem vergonha na cara. Isso tem muito em família, gente que não tem bom senso, porque pra mim isso é falta de caráter. Porque se você não gosta, não faça, é isso. Então eu não acho isso legal. Então o que acontece? Aquela pessoa que brinca e fala, ai, tô brincando, sabe, tipo, a pessoa se faz de vítima, a pessoa te humilha na brincadeira, a pessoa te humilha. Esse é o espírito de Jezabel manipuladora, e para qualquer situação, em qualquer área. É aquela pessoa que ela brinca com você, mas com maldade, com a intenção de te atacar, de te criticar, de te humilhar, com a intenção de te rebaixar, de te ofender. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Isso tem dentro da família, isso tem dentro das igrejas, isso tem dentro do trabalho, isso tem dentro das amizades. Toma cuidado, gente. Tem pessoas que na brincadeira, elas te levam muitas das vezes a se diminuir. Isso é muito importante. Eu vivi isso por muitos e muitos anos da minha vida e hoje eu não aceito mais de ninguém, de família, não aceito mais de amigo, não aceito mais de uma vida sentimental de um homem, não aceito mais de igreja, não aceito de ninguém, nem no trabalho. Hoje eu me posiciono. Aí quando você se posiciona, sabe como você é vista? Você é difícil de lidar. Não é que você é difícil de lidar, é que você não quer que ninguém cague em você. Quando você não deixa ninguém cagar em você, você vai ser visto como uma pessoa que é difícil de lidar. Toma cuidado com isso, gente, porque pessoas que gostam da gente de verdade, elas vão respeitar o nosso limite. Eu detesto gente que não tem bom senso e fica com brincadeira idiota. Isso tem muito em família. Sabe aquelas brincadeiras bobas? Falam da sua veste. O problema é meu. Se eu vou andar dentro de casa, vou andar de salto? Vamos ter esse toque, né, gente? Então a pessoa às vezes não sabe o equilíbrio e o limite. Isso tem muito dentro de família. Isso tem até entre amigos também, gente. Não é só entre família, não. Também entre amigos. E até dentro de casais, né? Quando entra essas coisas, gente, você já viu um desrespeito. Sabe, gente, uma das coisas que eu aprendi na minha vida, não é porque muitas das vezes você precisa da pessoa, que a pessoa tem o direito de te humilhar, não. Sabe, a gente não pode deixar ninguém cagar na nossa boca. Eu sou uma pessoa que eu me posiciono. Quando eu não gosto, eu falo. Eu não tô nem aí. Porque às vezes tem pessoas que vêm com aquela brincadeira maldosa, sabe? Ai, tô brincando. Ai, tô brincando. Parece que você que é a chata, você que é a melindrosa. Não, não é que você é melindrosa. A pessoa te desrespeita, te distrata, te ofende e ainda vem falar que é brincadeira. Quando você se posiciona, a pessoa quer transferir a responsabilidade para você. Sabe o que isso significa, gente? Que a pessoa não tem segurança no que ela é. Isso pode ter dentro da família, isso pode ter nas amizades, na vida sentimental, até em igreja, em trabalho, em qualquer lugar, gente. Você encontra pessoas assim. Eu não estou falando que, não estou generalizando, gente, mas em todo lugar você vai encontrar gente desse tipo, desse nível. Gente que não tem segurança no que é e precisa humilhar o outro para se sentir por cima. Antigamente eu não entendia isso, sabe? Hoje em dia, de tanto eu me informar sobre essas coisas, eu gosto de psicologia, eu comecei a observar que era isso que muitas das vezes acontecia na minha vida. Eu comecei a dar basta. Aí quando você começa a dar finalizar, dar basta, as pessoas querem dizer que você é difícil de lidar. Não, não é difícil de lidar não, eu sou difícil de cagar na minha boca agora. Eu não aceito isso. Se eu não desrespeito, por que eu vou aceitar que os outros me desrespeitem? É isso que a gente tem que tomar cuidado, gente. Toma cuidado com essas pessoas, elas querem te desrespeitar e querem colocar você como culpada ou culpado na história. Como se você fosse uma pessoa difícil. Eu sempre passei por minha vida, grande parte da minha vida, sendo difamada, até dentro da família mesmo, sendo difamada como se eu fosse o problema. Como se eu fosse difícil de lidar. Depois eu percebi que eu nunca fui o problema.
Às vezes essas pessoas que estão falando de você e como aconteceu comigo, elas podem ser o problema. Elas que têm o problema e querem transferir para você a responsabilidade. Como se você fosse o problemático e a problemática na história. Não vou dizer também que eu fosse perfeita. Claro que a gente tem, ao longo da nossa vida, a gente constrói história, gente. A gente não é uma obra acabada. Nós temos os nossos defeitos, sim. Eu não estou falando aqui que eu sou a rainha da perfeição. Não é nada disso não, mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente tem pessoas manipuladoras à nossa volta, ou manipuladores, seja um homem ou seja mulher, pessoas com espírito de Jezabel, são aquelas pessoas que vão te manipular de forma destrutiva e ainda sai falando mal de você. Ainda sai falando mal de você para que ninguém se aproxime e tenha amizade com você, porque a intenção da pessoa é te queimar. Isso tem muito, gente, dentro das famílias, tudo que é coletivo, gente. Tudo que é ambiente coletivo, existe esse tipo de coisa. A família pode ser pequena, pode não ser grande, mas existe. Existe a rivalidade, existe a competição, existe a inveja. Você não vai me ver falando mal dos outros. E não é por falta de vontade, não. Eu não falo mal da minha família, tipo da minha irmã ou do meu cunhado, meus parentes, eu não fico falando mal. Porque minha irmã, a gente também só é uma família curta, né? Só tem uma irmã. Eu não fico falando mal. Entendeu? Eu não costumo falar mal. Mas hoje em dia, eu demonstro a minha insatisfação em coisas que eu não gosto. Hoje em dia eu demonstro. E hoje em dia, me justifico com algumas coisas? Sim. Porque também não acho justo que as pessoas falem da gente e a gente saia como ruim na história. Isso eu dei um exemplo de família, mas não é só família, gente. É em todo lugar. Ai, porque você é o único denominador em comum, né? As pessoas usam isso como desculpa. Por quê? Por isso que a gente tem que tomar cuidado até para quem a gente mostra nossas fraquezas. Porque muitas das vezes, dependendo de para quem a gente mostra, a pessoa usa contra você. A pessoa mal intencionada, ela vai usar aquilo contra você. Por quê? Muitas das vezes por inveja, por competição, por rivalidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. A manipulação, ela existe sim. E se a gente não tomar cuidado, muitas das vezes a gente adoece por causa de situações de pessoas assim à nossa volta. Hoje em dia, eu me posiciono. Antes eu me posicionava, mas eu não sabia como me posicionar. Hoje em dia eu me posiciono. Hoje em dia eu me posiciono. Sabe? Eu coloco realmente os pingos nos is. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. E é simples assim. Anda comigo quem quer, quem não quer, amém. É sinal de que não me serve. Porque é impossível, gente, que eu seja ruim para todo mundo. É impossível. Eu tenho plena certeza que não sou. Agora, se a pessoa alimentar por mim a rivalidade, a inveja, a falsidade, a competição, aí sim ela vai ter motivo para se afastar. Ela vai ter motivo para falar mal, ou ele, seja quem for, né, gente? Aqui é para homem e para mulher. Aí vai ter motivo para falar mal mesmo. Porque a partir do momento que você se destaca, que você realmente tem seu valor e que Deus te coloca num patamar além, vai ter pessoas incomodadas. Não pensa, gente, que a vida é um pudim, não. Que você senta no pudim e acabou. Não é assim que a vida funciona. Vão ter pessoas, sim, que por melhor que você faça, vão falar mal de você. Vão te chamar de egoísta, porque você se valoriza, porque você se coloca em primeiro lugar. Vão. E pode ser até que você seja egoísta, pode. Mas por que será, né? Aí fica a pergunta. Tem pessoas que muitas das vezes humilham, distratam a gente e quer que a gente esteja lá servindo de tapete para continuar passando por cima. E a vida não é assim. Não deixe ninguém passar por cima de você. Sabe uma das coisas que eu aprendi? Se falar 10, vai ouvir 20. Não deixa as pessoas passarem por cima de você. E se preciso for, mantenha realmente a distância. É uma maneira de manter a saúde mental, sabe, gente? Foi uma das coisas que eu aprendi. E o espírito de Jezabel, ele está solto em todos os lugares. A gente tem que tomar cuidado com isso. E para a gente também não ser esse espírito, né? Porque não é só os outros, não. A gente também tem que tomar cuidado para que a gente não tenha esse espírito de Jezabel. Para que nós não sejamos pessoas assim. Porque é muito fácil também a gente falar mal do outro, né? Mas aí também tem que pegar para nós as responsabilidades da vida. Para que você também não seja, cuidado. Para que você, mulher, homem, e para mim, para que nós não sejamos também esse tipo de pessoa. Todo mundo tem a tendência a manipular, gente. Todos nós somos assim. Mas a gente tem que saber que a gente não pode passar por cima da vontade dos outros. A gente não pode passar por cima desrespeitando. Isso faz toda a diferença. Bom, gente, é isso que eu queria deixar para vocês hoje como reflexão.
falando sobre manipulação. Eu espero aí que vocês acompanhem meus vídeos. Eu gravo no short, mas vai lá pro canal, certo, gente? Tenham todos um bom dia, beijos, tchau, tchau.